Conheça a história de Inês de Castro, a rainha cadáver de Portugal. Pode parecer bizarro, mas essa história realmente aconteceu. Essa história se passou no século XIV, durante o reinado de Dom Afonso IV. De origem castelhana, nome dado aos que nasciam em Castela, Espanha, Inês de Castro mudou-se para Portugal como dama da casa de Dona Constança, a noiva de Dom Pedro I. Não confunda com o nosso imperador, que só nasceria no final do século XVIII. O casamento era um arranjo político entre Dom Afonso IV, pai de Dom Pedro I, e o pai de Dona Constança, prática comum na época. Dom Pedro I se apaixonou por Inês assim que a conheceu. Juntos, viveram um amor proibido e tiveram 3 filhos. Ao perceber o que estava acontecendo, Dom Afonso IV expulsou Inês de Portugal. Mas, com a morte de Dona Constança, por causa de problemas no parto do filho Dom Fernando, Inês foi trazida de volta ao país, em 1345, por Dom Pedro I. A relação entre Inês e Dom Pedro I era considerada imprópria pelo rei, pois poderia colocar em risco a independência de Portugal em relação a Castela. Por isso, Dom Afonso IV mandou matar Inês em 1355. A morte gerou uma breve guerra civil entre pai e filho. Em Os Lusíadas, conta-se que as ninfas, seres mitológicos que habitam rios e florestas, teriam chorado, por longo tempo, a morte de Inês, e que as lágrimas viraram uma fonte de água pura, batizada de Fonte dos Amores. Vingando Inês, após a morte de Dom Afonso IV, Dom Pedro I assumiu o trono. O reinado dele durou de 1357 a 1367. Durante o governo, teria mandado arrancar o coração dos assassinos de Inês. E, para imortalizar o amor que sentira por ela, teria jurado diante da corte que já havia se casado com Inês, em segredo, transformando-a em rainha mesmo depois de morta. Pedro teria ordenado que toda a nobreza e membros do clero presentes ajoelhassem diante do cadáver em decomposição e beijassem os ossos da mão de Inês, comentou Correia.